Seja bem-vindo novamente a mais uma edição do nosso podcast especial de aniversário do nosso clube. Eu me chamo Lucas, estou aqui com meu companheiro também. Eu me chamo Daniel Baia, sou atualmente do Clube Cedros do Líbano. E a gente está aqui para fazer mais uma rodada de entrevista, de conversa, com mais uma turma que fez parte do nosso clube, que ajudou a contar a nossa história. Já entrevistamos os primeiros pioneiros e agora a gente vai entrevistar mais alguns que fazem parte dessa história tão importante aqui do nosso clube. A partir de 90, né? A partir de 90, é isso. Para que vocês conheçam eles melhor, se você não conhece as caras que estão aqui, a gente vai pedir para que eles se apresentem. Então, a gente pede desde já que vocês digam o nome e a época que vocês fizeram parte do clube, tá bom? Se lembrar. Meu nome é Ricardo, fiz parte do clube de 2010 até 2012 como membro. Sou o Beto Rodovalho, vim falar da segunda fase da minha vida aqui no clube, na época da Leda, de 90 para frente. Eu sou o Hernando, eu cheguei em 97, entrei no clube, a referência que eu tenho é quando eles foram para Brasília. Eles estavam indo para Brasília, isso foi que ano? 98, 99? 97, 98. Que foi o período que eu cheguei e depois que eles foram para Brasília, voltaram aí que eu entrei no clube. Então, por isso que eu estou relembrando aqui, né? Que foi naquela época que vocês foram para Brasília e tudo mais. E fiquei até 2000, 2001 máximo, acho que foi isso. Bom, eu sou Jaqueline, entrei no clube em meados de 90 a 91, fiquei até 2002, quando o Nicolas nasceu, né, Leda? Aí saí do clube e, posterior, voltei, fiquei, acho que final de 2003 até 2005. E aí, depois, as crianças ficaram. Bom, eu sou o Anderson, de novo, aqui com vocês. Também entrei no clube desde 1990 e ainda continuo nos Desbravadores, mas em outro clube. Eu sou a Nathalie. Eu entrei no clube nos meados de 90 também, fiquei uns 3 anos, eu acho, com a Leda, e é isso aí. Bom, eu sou a Leda, eu entrei no clube dos Cedros do Líbano como membro, somente para ajudar, acho que foi em 1991, mas como diretora eu acho que foi só a partir de 94, e eu fiquei até 2012, e depois de mim entrou o Ricardo. Na época de você, o clube sempre foi situado aqui mesmo, né, em Cotia, aqui na... Sim, o clube sempre foi aqui na Central de Cotia. A gente pergunta porque na outra turma eles se reuniam em locais, né, Isso. Era igreja de madeira, né, e depois ele se tornou fixo aqui, quando teve nós adquirimos o CEP da igreja, que lá na outra não tinha ainda. Aí quando veio para cá, e se tornou oficial a sede dele aqui. Bom, a gente tem muitas perguntas para fazer para vocês, mas eu acho que eu vou começar com a mesma pergunta que a gente começou com outro grupo, que tem muito a ver com a questão de vocês poderem estar aqui falando de 50 anos do clube. Afinal, vocês são alguns dos rostos que representam uma geração. Então, eu queria saber qual é a sensação de vocês de poder estar aqui representando esse grupo, nesses 50 anos, nesse aniversário de celebração aí da história do nosso clube. Tem tantas pessoas que já passaram, né? Exatamente. Legados, né? Vocês podem falar? Fazer parte dessa história é muito gratificante. Quanto tempo eu já não faço mais parte da igreja, eu já saí dos Cedros. E, mesmo assim, as memórias estão muito frescas, né? É uma fase que a gente passou que é orgulho. Então, assim, o Cedro, eu saí da igreja, eu saí do Cedro, mas o Cedro não saiu de mim. Então, assim, eu penso que é um legado, uma marca, uma plantinha que foi colocado aqui e vive até hoje, porque a gente lembra, a gente dá risada dos perrengues que a gente passou, das coisas boas que a gente passou. Então, o Cedro não saiu de mim. Eu penso assim. Fazer parte disso é maravilhoso, porque a gente foi construindo, né, essas histórias, né, ao longo do tempo e tudo mais. Foi uma referência, foi a primeira... vindo para cá, foi a minha segunda socialização aqui no Brasil, conhecendo o Clube dos Bravadores. No Clube dos Bravadores, a gente foi a porta de entrada, digamos assim, para mim, o Clube Cedros do Líbano, que era tudo novo. E foi muito legal, né, porque eu lembro muito bem quando começou o clube, e aí
tinha acho que era um evento de escolher quem seria conselheiro de cada unidade e tudo mais, e eu fui escolhido pela unidade para ser conselheiro, né? Na época era novidade, né? Me chamavam de Erboca, não sei porquê, na época. E aí, então, a gente fez eu fiz parte de uma unidade que eram os maiores da época, né? Que era o Magno, o Alberto, o Diogo, o Antônio Carlos, Benedito, né? O Bené. Era uma turma, assim, bem interessante. O Denilton também fazia parte dessa unidade. E o Dagno depois. Aí, naquela época, ainda não tinha entrado. O Dagno ainda era pequenininho, né? Eu lembro do Dagno pequenininho. E aí a gente começou a trilhar esse caminho ali com essa unidade, que foi chamado de Lion, e foi um tempo muito interessante, porque o Lion foi uma unidade que deu muito trabalho. Mas foi muito legal. E como? Foi muito legal. E aí, eu não sei se eles eram meus conselheiros, ou se eu era conselheiro da unidade, né? Porque eu era novo, eles já estavam há algum tempo, né? Mas deu muito certo depois, e eu fiquei muito feliz por fazer parte dessa turma aí. 50 anos, né? 50 anos. Eu vim para o clube e, consequentemente, engrenamos na igreja, a família, e, como a Nathalie falou, tudo que a gente vivenciou, todo o aprendizado com a Leda, a Leda foi a extensão da mãe de casa. Né? Eu trouxe minha mãe para o clube. A minha mãe trouxe e ficou, né? Porque isso faz parte do clube de desbravadores da minha mãe hoje. É um patrimônio do clube. Mas, assim, para a gente, a Leda foi a extensão de mãe e de ensinamento. E hoje eu levo para os meus filhos, para a minha casa, para a minha família, tudo o que a gente aprendeu. Eu sou mãe solo, então tudo que eu faço e o que eu desenvolvo com os meus filhos foram muitas coisas que eu aprendi no clube, que eu desenvolvi durante muito tempo. Então, de fato, foi como a Nathalie falou, foi uma sementinha que foi plantada e que a gente foi regando, cresceu. Muitos, acho que da minha galera, muitos hoje não estão na igreja, nem no clube, mas a oportunidade que a gente teve de fazer o encontro, quando a gente se reencontrou pelo WhatsApp, a gente nem se viu pessoalmente, foi uma festa tão grande, foi a mesma emoção de quando a gente vinha de domingo para o clube. No sábado era um pouquinho mais regrado, no domingo já era mais tranquilo, foi a mesma alegria, a mesma descontração. Então, acho que de fato, foram raízes que o Cedros plantou na gente, que vão ser 50 e mais 50 e mais 50 e vai seguir. Foi muito importante. Bom, o período foi curto, né, com a Leda na diretoria, mas foi um período hiper interessante, onde a gente queria fazer coisas novas, topava tudo. Tinha o saudoso Tiago, né, também, que entrou logo em seguida. Aprontamos bastante. E minha preocupação era ver a adaptação do meu filho aqui. Aí, primeiro Campuri, já joguei dentro do ônibus, você vai. Aí voltou, não queria sair mais. E ficou até 21 aqui com a gente, nos acompanhando, depois como desbravador, depois como instrutor também. Muito bacana esse período. Uma coisa assim muito interessante, acho que o Hernando esqueceu de citar, mas nós vamos citar. A gente, além com todo respeito aos anos passados e os futuros, mas existia uma união assim tão, né, Leda, tão guerreira, aguida, né? A gente quebrava o pau, né? No mesmo tempo a gente estava junto e precisa fazer isso, precisa buscar bambu lá no João Bueno, lembra? Lá no meio na estrada Manuel Lage Show, ia a pé, não tinha problema. E outra coisa que marca, assim, a gente tinha um programa de rádio, lembra, Helena? Unidos na Esperança. E a gente conseguiu dar 175 estudo bíblico. Por que eu falo nisso? Porque o Hernando era do Clube dos Bravadores, eu também era, e a gente foi convidado por uma rádio comunitária, e a gente montou um programa chamado Unidos na Esperança, lembra, Hernando? E depois que passaram os anos, a gente descobriu que várias pessoas se batizaram, né? Inclusive era a Valdir e a Ivone que corrigia os estudos bíblicos, você lembra? E a molecada ia lá para a rádio, né? Eu lembro, Daniel, que os primeiros CDs que nós tivemos nesse programa, nós fomos buscar na ABBO, lembra? Do Arinei. Aí chegamos lá, nós não tem CD, não tem nada, mas nós vai começar um programa de rádio. E o Hernando, com a voz dele, nós fazia propaganda. Nós temos um argentino que veio da Argentina fazer o programa, né, meu? E todo mundo rachava o bico da risada. E o que a gente fazia? Eu, o Benê, o Hernando, o Magno, né?
O Magno morava mais perto, que era só sair da rua dele e subir a rua. A gente subia com a sacolinha, e na época a irmã Neide, ela arrumou para a gente 13 CDs. A Alessandra Samadello, que aí tinha o Hernando, que era viciado na Esperança de Jesus, lembra? Que o Bulhões falava no meio do hino. E a gente subia com eu subia com aqueles 13 CDs dentro do braço, né, na sacolinha, e falava, vai começar o programa. E era um barato. Até a dona Elide foi, né? Foi o Arinei, foi, o Adil foi, que trabalhava na Rede Globo na época, entendeu? Então foi assim uma época que a questão do evangelismo, né, Leda? Isso era muito forte na época. A gente conseguia transmitir isso muito através da rádio. Acho que você não sabia dessa, né, Daniel? Mas a gente tinha um programa de rádio, viu? Entendeu? Eu deixei para falar aqui. Então, a gente era muito unido. Legal. Sabe? Não, eu percebo que a gente montou aquele grupo do WhatsApp, né? E eu percebo que no grupo que vocês estavam era 200 mensagens por hora. Não, Nós montamos outros grupos e nem chegou aos pés. Então porque a gente, se fosse falar tudo o que aconteceu, e eu permito aqui, a questão era tão unida, não questão do Beto. Mas a Leda permita-me acontecer um negócio, né, Leda? Essa eu vou ter que falar, Leda. Desculpa, mas eu tenho que falar. Olha lá. A gente tinha problema com barraca. Antigamente não tinha essa questão assim de doação, né, Leda? Era para conseguir uma camiseta. A Leda chegava aqui, ó, a gente precisava fazer isso aqui, e aí a gente se unia, pedia para os pais e virava aquele negócio. Era muito difícil as coisas. E eu lembro que a Leda precisava de umas barracas. Lembra, Leda? Agora você pode terminar o resto, que eu vou deixar você falar a hora que chegue na sua casa. Bom, são histórias e mais histórias, né? Essa história da barraca, nós precisávamos mesmo de 4 barracas. E aí a gente não tinha o dinheiro total para as barracas. E aí, falando com o Beto aqui, né? O Beto, a gente, né, não só com o Beto, mas com o pessoal todo, né? Com todo mundo. Mas o Beto tomou as dores e resolveu tentar resolver o problema das barracas. Isso. E aquele tempo tinha um mapping. Né? Não sei quem lembra do mapping. Eu lembro do mapping, verdinho. O mapping. E o mapping estava com uma promoção de barracas, aquelas canadenses, azul, amarela, aquela de ferro, né? Então, era o must na época, né? Então, e aí o Beto falou, não, eu dá esse dinheiro que vocês têm aí, que eu vou tentar a barraca. E aí ele conhecia, nem sei se era o tio dele, que conhecia, trabalhava lá, e que conhecia o gerente de lá. E ele foi de ônibus até lá tentar ver o que ele conseguia sobre as barracas. Ele foi tentar ver. Tá bom. E aquele dia a gente ficou na apreensão, ficamos lá na expectativa, né? E nada do Beto. Aí quando é 1h da manhã, tem nego lá no meu portão. Aí eu falo, mas que raio é esse, né? Aí chama lá na janela, tá ele lá, com 4 barracas penduradas aqui assim. Não sei como ele conseguiu as barracas, ele trouxe 4 barracas, quem conhece canadense sabe que é pesada, é cheia de ferro, né, tudo de ferro, e ele conseguiu trazer 4 barracas de lá de São Paulo, aqui, subir toda, quem conhece onde eu moro, aquela ladeira, subiu com aquelas 4 barracas, e 1h da manhã ele estava lá na porta da minha casa com as 4 barracas. Legal. Essa experiência não é questão do Beto. Eu falo isso da questão da época, como nós éramos unidos. Isso. A gente pegava os problemas, né, Hernando? A gente pegava os problemas e eu falava, você se vira com isso aí, eu me viro com isso aqui e a Leda se vira lá. E vai ter que sair. Então, quando eu, infelizmente, abri minha boca, aí eu falei, lascou. Eu falei que sabe o que eu fiz? Eu fui lá na Câmara, pedi dinheiro para os vereadores, né? É verdade, tinha que pedir. Claro, tinha que pedir. Aí, Hernando, você precisa arrumar um dinheiro aí também. Todo mundo, aí o Magno arrumou, acho que o pai dele, e o dinheiro não dava mesmo, porque naquela época as barracas eram as mais bonitas, né? Sim, eram as melhores, né? E não tinha barraca. Falei, mano, agora lascou, vou ter que correr atrás dessas barracas. Eu vou falar a verdade pra você, eu falei lá embaixo. Cheguei lá no mapping, olhei pra cara do meu tio, estou com um problema aí, cara, você precisa me ajudar. Você lembra daquele clube, eu falei, tipo escoteiro, assim, você, Beto, de novo esse papo? Eu falei, só que eu vou ter que falar com o meu gerente. E eu fiquei 4 horas lá esperando. 4 horas. Porque eu vi o seguinte, a Leda tinha resolvido o lado dela. O Hernando tinha resolvido o lado dele. Acho que na época era a Estela, não? Estelinha, Suzy. Todo mundo resolveu. E eu peguei a barraca. Eu tinha que resolver o negócio dessa barraca. E nós, graças a Deus, conseguimos resolver. Isso demonstrava a união na época.
E não era só sorriso não, viu, Daniel? O negócio com o couro comia aqui embaixo, né, Leda? Mas resolvia. Eu também gostaria de relatar um fato. Eu lembro que a gente ia fazer um campuri, né, Leda? E precisava fazer um portal. É o portal, né? Bambu. E aí, na época, a gente ia transportar esses bambus. E esses bambus precisavam chegar em bom estado. E aí, a Leda tinha uma receita boa, que era passar sebo nos bambus. Lembra? Eu fui lá. É engraçado porque a gente tinha tempo para essas coisas. Hoje parece que não tem tempo mais para nada, né? Mas eu fui lá. E aí tinha uns bambus e eu peguei aquele. É isso aqui mesmo? É isso aqui mesmo, né, Leda? Passa assim. É isso aqui. Pode passar isso aqui mesmo? Tá, pode. Aí eu tenho um negócio com essas coisas, né? Mas eu peguei lá e. Aí eu fui pegando, e aí fui passando bambu por bambu, aquele sebo que era umas gorduras de carne, né? Sabe aquela coisa? Então, você viu? Mas aquilo é bom. Sim, não era para proteger e para não, ele não era para ele rachar, não é? Como nós fazíamos as coisas um pouco antes e ficava guardado, eu deixava estiradinho lá no quintal de casa para ele não entortar, não é? Para ele ficar retinho, então a gente amarrava e a gente hidratava, era um tipo de hidratação que a gente fazia nesses bambus para eles não entortarem, né? Porque a gente já cortava, a gente já levava tudo pronto. Era exatamente. Isso, eram os portais, né? Então. Podia falar. Ih, meu Deus do céu, Hernando, como é que nós vamos fazer? Não tem não, os bambus tá aqui. Rapaz, o negócio começava a subir, rapaz. Eu falei, não vai dar certo esse negócio, não. Mas dá. Mas graças a Deus dava, né? E assim tudo correu. Eu queria só falar assim do comecinho de como assim eu entrei no clube, né? Os meus filhos, eles estudavam na escola adventista. Antes disso, tem uma série de coisas até os meus filhos chegarem na escola adventista, né? Então, eu creio que realmente as coisas na vida da gente acontecem tudo por Deus, que Deus tem um plano mesmo na vida de cada um, e eu acho que Ele tinha na nossa. E aí, depois de muitas coisas, né, meus filhos, eles foram, né, estudar na escola adventista. E, através da escola adventista, eles conheceram a Raquel Marchetti, que era uma amiguinha da Maria Fernanda, né, que estudavam na mesma sala. E, na sala, tinha também a Vanessa, que era filha da Noemi, e elas estavam no Clube de Desbravadores. O Clube de Desbravadores, ele estava com a tia Nilva, depois foi com o Zequinha, né, mas, na época que eu conheci, eles estavam com o Zequinha. Depois passou para a Nilva e depois passou para o Zequinha de novo. Mas, enfim, aí a Raquel convidou a Maria Fernanda para assistir uma reunião aqui na igreja, né, do Clube dos Bravadores. E a Maria Fernanda veio e eu trouxe o Benê, o Júnior também. Na época, a Maria Fernanda não queria voltar mais de jeito nenhum. E eu não era adventista, nós não éramos da igreja. E a Maria Fernanda não queria vir. E eu trouxe a primeira vez e fiquei lá no carro, vendo, né, a Ordem Unida, vendo as coisas que eles faziam, né, aqui, né, observando o que eles faziam. E aí eu falei, não, você vai, para o Júnior você também vai. E eu trazia os dois à força aqui para o clube, né, trazia, não é dia do clube, vocês vão, mas eu não, vai. E eu trazia, aí eles começaram a vir. Aí foi um acampamento que a tia Nilva organizou, né? Eles foram para esse acampamento, né? Eles não me deixaram ir, porque eles queriam que as crianças participassem, que as crianças vissem como que era e que eles tomassem a decisão de querer ou não ficar no clube, por eles mesmos, né? E eu fiquei aqui assim, né? Fiquei aqui assim, né? Porque onde eles iam, eu ia também. Eu só tinha os dois, né? Então era assim. Aí tá bom, e eu fiquei daquele jeito aqui assim, ai meu Deus, e não era hoje que você tem um celular, que você tem toda essa mídia, tudo isso aqui que você, né, ali você, oi, tudo bem, como é que tá? Não tinha, né, então você tinha que mesmo esperar notícias, né, nem por telefone, até que era muito difícil, né. Aí chegaram maravilhados, né, não, a gente quer, nós vamos, falei, se vocês querem, eu também quero. Eu também vou ficar, porque eu não vou ficar mais aqui passando essa agonia com vocês saírem, não. E aí eu fiquei no clube, né? E eu acompanhava o clube, eu fiquei no clube, eu não entendia nada de clube, eu não entendia nada de igreja, eu não entendia nada de nada, mas eu fiquei ali, né?
Às vezes eu vinha aqui para a igreja, participava da escola sabatina, o povo dizia 7, eu dizia 7 também, eu não sei nem por que era, mas eu falava 7 também, né? Mas aqui, enfim, aí eu fui conhecendo o clube, e eu acabei ficando no clube, né? Fiquei, até que teve um acampamento, né? Que nós fomos para a Ilha Comprida. Nesse acampamento da Ilha Comprida foi um fato interessante, porque na época, né, o Moisés, para a gente é Zequinha, tá? Então, se eu falar Zequinha de vez em quando, é uma forma carinhosa, que é uma forma de que a gente conheceu e chamava ele, né? Então, o Moisés, ele era o diretor do clube, e ele chegou a fazer a nossa inscrição para um campuri de Além do Rio, que foi em Ilha Solteira. Mas só que, na época, o clube nunca tinha assim, participado de um campuri, nem de região. Quanto mais ir para um campuri sul-americano. E agora, todos nós aqui participamos, nós sabemos o que é, né? O que é a participação e a preparação para isso tudo, né? E, na época, nós não tínhamos umas barracas, nós não tínhamos uniforme, nós não tínhamos nada. E nós conseguimos pagar a inscrição, nós conseguimos alimentação, porque nós fomos ao SEASA, pedimos alimentos, os irmãos ajudaram com os alimentos. Nós conseguimos o ônibus, que através de uma rádio, não foi a rádio do Beto, mas foi uma outra rádio. Nós fomos na rádio, e se nós explicamos o que era o clube, nós cantamos na rádio, nós fizemos assim a apresentação na rádio, e através da rádio nós conseguimos o dinheiro do ônibus. Que legal. Isso, nós conseguimos o dinheiro do ônibus. Só que nós não tínhamos estrutura para ir. E acabamos não indo nesse acampuri do Além do Rio. E aí, nesse campuri, para as crianças não ficarem chatas, chegou a fazer uma reunião na igreja, com os filhos da igreja, tudo, mas as despesas eram grandes, né? Para estar assim, tudo de imediato, para a gente conseguir tudo de imediato, para a gente ir para uma viagem dessas, né? E aí não fomos. E aí, nós tínhamos uma conhecida na igreja, Dona Cida, hoje ela já é falecida, infelizmente, que ela também era uma cozinheira do clube, era uma amiga nossa, que eu também a conheci através da escola. Ela tinha um ônibus escolar, e os meus filhos, né, assim, no começo, eles iam de ônibus, com esse ônibus dela, para a escola. Então, eu a conheci, né, e aí eu falei para ela que eu estava vindo na igreja, e apresentei o clube para ela, convidei, e ela acabou vindo, e ela tinha uma casa na Ilha Comprida. E do lado da casa dela tinha uma outra casa que era de uma amiga dela e que estava vazia lá, né? E ela falou: olha, eu posso conseguir a casa para vocês irem lá, para aproveitar todas as coisas que vocês conseguiram, para as crianças também não ficarem chateadas, tão tristes, né? E aí a igreja que se reuniu e a igreja decidiu que nós íamos para a Ilha Comprida. Tá bom, fomos para a Ilha Comprida e ficamos conhecidos como Clube Desbravadores que errou de ilha. Ao invés de irmos para a Ilha Solteira, nós fomos para a Ilha Comprida. Então, na época, aquele clube que errou de ilha, o clube que errou de ilha. Falei, mas tudo bem, né? Aí, chegando na Ilha Comprida, na época foi o pastor Wilson, foi a Ruth, foi a tia Nilva, o chileno. Então, foram várias pessoas da igreja foram e o clube todo também foi. Pegamos dias horrorosos, de chuva, frio e vento, desde o dia que chegamos até o dia que fomos embora. Nossa. Então, imagina, um clube de desbravadores com aquele monte de crianças preso numa casa de 2 cômodos e do lado mais 2 cômodos. Então, nós tínhamos que rebolar para a gente fazer atividade para aquelas crianças, atividade para entreter aquelas crianças, mas para eles estava tudo maravilhoso, para eles estava tudo bem, estava tudo era festa. Então, a partir daquele acampamento é que eu fui depois nomeada, que eu fui diretora do clube. E aí o pastor Wilson chegou para mim e falou: você vai pegar a direção do clube. Eu falei: não, eu não sou nem batizada. Ele falou: o que está faltando para batizar? Então, quando voltar, a gente batiza Leda, e pronto. Na realidade, você foi escolhida por causa da dificuldade que aconteceu e você soube levar. Né? Porque era um clube totalmente desestruturado, né? As pessoas, na época, a condição financeira não era muito boa, né? Diferente de hoje, que você consegue muita coisa.
Então a garra dela foi com que apresentou o nome dela. Ó, aquela mulher ali tem que estar no clube. Porque ela venceu chuva, dificuldade. Não, mas tinha muitas pessoas lá, assim, legais que que ajudou, né? E foi assim, foi bem, né? E aí, com a direção do clube, nós começamos a ver qual que era realmente, assim, o programa do clube, o que o clube teria que fazer, qual que eram as atividades do clube, como que a gente teria que desenvolver a programação do clube. E, a partir daí, eu fui procurar fazer um curso de líder, eu fui procurar amigos que soubessem me falar. Na época, o chileno, né, o Carlos Troncoso, que é o chileno, me ajudou muito, muito, muito. Foi um curso de líder, assim, ao vivo para mim, não é? Foi Legal. Realmente um curso de líder para mim. E aonde eu fui fazendo o curso de líder e aonde eu fui vendo a gente foi conseguindo, com a diretoria, com as pessoas que me ajudavam, a gente foi conseguindo aprimorar, né, e estabelecer um clube forte, um clube, né, um clube de garra, como foi e como permanece, né, até hoje, não é? Teve um clube, um Campuri no Semucan. É a época de vocês? Sim, o clube o Campuri do Semucan. Eu estou curioso para saber o que tem nessas pastas aí. Não, tem algumas coisinhas. Aqui, ó, pega aqui. Isso. Esse aqui foi o primeiro Campuri que o Clube Cedros do Líbano participou. Que legal. Eu não era diretora desse clube, era a professora Nilva. Então, ele foi realmente no Semucan, foi o primeiro Campuri. Qual que é o nome? Clube, Tudo por Jesus? Tudo por Jesus. Que legal. Isso. Ele foi o primeiro Campuri do clube, onde nós participamos. Graças a Deus, nós tivemos o padrão A 93. nesse clube. Né? Já tinha tinha mais de 40 crianças já na época. Né? Esse aqui foi o trunfo, né, do Tudo por Jesus. E depois do Tudo por Jesus, aqui em 94, eu também ainda... a comissão da igreja, eles formavam quase no meio do ano, né? Então, aqui no começo do ano, como foi esse daqui, em La Senda dos Pioneiros, no anterior, vocês tinham um banner aqui, que nós ganhamos, todos os diretores ganharam esse banner lá da comissão que participou desse Campuri, né? Então, esse Campuri aqui, né, aqui, ó, La Senda dos Pioneiros, foi em 94, Isso, para participar antigamente desses campuris grandes, não tinha vagas como hoje. Então, eles tinham que fazer uma seleção. Então, eles faziam uma seleção e tinha, assim, tantos desbravadores de cada clube. Então, infelizmente, nós tivemos que fazer uma seleção aqui no Cedros e nós juntamos com a seleção do Vale do Sol, da Granja Viana. Então, nós fomos em 2 clubes, né? Isso, né, em 2 clubes aqui. E nesse aqui, a tia Nilva também ainda era diretora do clube, e foi o primeiro padrão B que esse clube tirou. E eu falei comigo mesma, se eu for diretora desse clube, nunca mais eu vou chorar por isso. Nunca mais eu vou chorar por isso, né? Porque, gente, que sensação terrível. Então, assim, porque antes, para a gente tirar um padrão A no clube, como vocês dizem, era raiz. Não é como hoje, que vocês vai lá e faz os requisitos, já vai pontuado. Olha, era muito difícil, não é? Tirar o padrão A. Então, quando realmente a gente tirava o padrão A, a gente só sabia na hora que tirava o padrão A, e a gente chorava muito, e a gente gritava, toda aquela angústia, tudo aquilo que a gente tinha preso, na época, viu? E a gente soltava naquele momento, porque valeu a pena, e a gente conseguiu, e, sabe, e era o padrão A, e por isso que a gente lutava muito, muito, muito por isso, né? Depois veio o Tudo por Jesus, aqui, que foi 95. Em 95. Analândia, é isso? Foi em Analândia. Nesse daqui, 95, eu não fui, nesse Campuri. Mas eu lutei muito para o clube ir, e eu não fui por um motivo, porque eu engravidei. Então, eu engravidei, né? Depois de 15 anos, eu engravidei. E eu tinha até, assim, uma certa vergonha de vir ao clube, porque quando as crianças, eu escondi o máximo que eu pude, né? E quando as crianças souberam que eu estava grávida, elas não olhavam para o meu rosto, elas olhavam, oi. Então, só olhavam para mim, só olhavam para a minha barriga.
E eu tive o bebê, eu tive o Giovanni, e eu fiquei, e o clube foi. E aí, quando o clube chegou, eles combinaram, assim, todos eles combinaram de todo mundo estar triste, né? Ficaram com aquela cara triste. O ônibus também chegou quietinho, tudo chegou. Porque eles chegavam, gente, lá embaixo na Raposo já sabia que o Cedro estava chegando. E aí chegaram tudo triste, e, como eu disse, não tinha telefone, não tinha como a gente se comunicar, não tinha como, né? E não tinha, né? Lá no meio do mato, lá em Analândia. Não tinha. E aí eu, aquela agonia, e eles todos quietinhos aqui. Aí, quando chegaram, e aí, como é que foi? E o padrão, aí desciam assim, abriram o ônibus, de repente eles fizeram uma roda, e aí começaram a gritar, vencendo, aí me deram de presente o troféu do clube, né? E aí já viu, né, como é que Legal. foi, né? Que E legal. aí foi aquela festa, foi aquela coisa mais linda que, assim, né, que já teve. E a gente participou de feira, né? Essa feira, gente, olha, então a gente fazia muitos trabalhos manuais. Isso. A gente fazia muitos trabalhos manuais, era muito, né? Isso aqui foi lá em Brasília. Isso. Foi aqui do Power, né? Power, né? Então, esse daqui foi em Brasília, e em Brasília também aconteceram várias coisas, uma delas, eu não sei se ele contou, mas acho que eu não vou contar. E aqui é só um fato interessante desse daqui de Brasília. Nós fomos visitar um museu do Juscelino Kubitschek. E aquela... Isso. Deixa. E aí, a sala... Isso. A sala da onde está o caixão do Juscelino Kubitschek é maravilhosa, gente, assim, sabe? Ela é toda naquela penumbra, tem aquele ar-condicionado. O carpete, você pisa, você afunda. É lindo, e tem aquela urna maravilhosa, né? E enquanto a gente estava lá visitando o museu, tinha uma unidade que era, desculpa o termo, que era do cão. E aí, de repente, vieram lá me chamar. Leda, vem aqui, vamos lá, rápido, vamos lá. O que acontece? Não, você tem que ver. Me levaram lá para a sala onde estava, e em Brasília faz aquele calor, né, gente? Um calor, mas um calor que vocês não imaginam. Um tempo seco, e aí à noite faz um frio, ameniza, mas de manhã é muito quente. E quando eles viram aquela sala, com aquele ar-condicionado, com aquele fresquinho, com aquele tapete maravilhoso, com aquele ar gostoso, um subiu em cima da urna e fazia cavalinho, o outro deitava no chão, o outro rolava, os outros brincavam na urna de fazer cavalinho em cima da urna. Eu fiquei, sabe, eu queria morrer, gente, quando eu vi aquilo dali, sabe, eu queria morrer. Então, nem terminamos de ver mais o que tinha no museu, porque certamente nós íamos ser expulsos, nós íamos ser presos, expulsos ali dentro, porque, sabe, olha, eu fiquei assim, sem palavras quando eu vi. Então, isso foi um dos fatos curiosos que nós passamos lá em Brasília, né, além do calor, né, e além de... Né, não, aí pula coisa, né? Aqui teve também Campurim, Analândia, em direção de Deus, em 98, esse daqui foi lá em Extrema, foi um campuri que foi aqui da região, um frio, gente, que nós chegamos lá à noite, acho que as barracas, assim, conforme suava, congelava, sabe? Chegamos lá à noite, não tinha o que comer, e nem o lugar aonde que era para ser o campuri não foi. Jogaram a gente para um campo de futebol, que nós tivemos que nos arranjar lá, e tipo, meia-noite, quase 1h da manhã, a gente cozinhando um macarrão para as crianças comerem. 99 aqui, né, foi o outro campuri, foi o 4º campuri da Paulistana, né, continua o Leme, né? Aí concursos de ordem unida, que a gente tirava de letra, não tinha para ninguém, né, Jaque? Não tinha nada para ninguém, né? Esse aqui, esse Classuria, aqui também foi demais, com o pastor Elton, né? Esse campuri aqui foi da região, da nossa região. Esse campuri aqui, Tu És Meu, nós fomos convidados para ir lá para Bertioga. E um fato interessante, assim, que os Cedros do Líbano, na nossa época, nós éramos muito convidados para ir para outros lugares, né?
Então, nós íamos desfilar, nós íamos participar de abertura, nós íamos participar de inauguração de igreja, nós íamos participar de pedra fundamental. Então, todos chamavam o Clube Cedros do Líbano. Então, nós íamos para muitos lugares, a gente saía muito. E aqui nós fomos participar desse campuri aqui, e lá nesse campuri tinha um concurso de Ordem Unida, esse campuri que foi lá em Bertioga. Então, aqui nós ensaiamos, né, ensaiamos muito aqui uma coreografia para a Ordem Unida, foi tudo com bastão, que nós ensaiamos muito nesse daqui. E lá, em casa eu tenho fitas, eu tenho foto, que era fita, né, VHF, eu tenho. E aí, desse campuri, nós aqui treinamos uma coreografia, o qual a gente saudava a região de lá por ter nos convidado. Então, eu sei que, no final, os bandeirinhos eram todos feitos assim, todos deitados no chão, aonde todos os desbravadores deitavam e eram formados assim, convidados pela 7ª região. Foi muito lindo. E a gente tirou o troféu deles de lá. Nós ganhamos em primeiro lugar e trouxemos o troféu deles aqui. Trouxemos o troféu deles embora, porque foi muito lindo, né? Aqui em 2002, outra feira, que foi maravilhosa essa feira, lá em São Bernardo do Campo. A nossa barraca foi linda, maravilhosa, né? E um fato assim que a gente não pode deixar, eu não posso deixar de falar, senão meu marido, né, vai me cortar a orelha, que é o seguinte: nós tínhamos um caminhão na época, né? O nosso caminhão baú. Então, tudo era carregado nesse caminhão. Nós íamos com o caminhão baú, ali tinha criança, ali tinha coisa de feira, ali tinha bambu, eu não sei. Eu acho que Deus fazia assim, sabe, aquele suga de mala, aquele suga assim, aonde cabia todos ali. E nunca nenhum guarda nos parou, graças a Deus. Né? Isso. E aí, de vez em quando, ele ligava, era um caminhão refrigerado. Não, mas era um caminhão refrigerado que ele ligava, né, o termoquinho do caminhão, aí ficava geladinho, ficava tudo geladinho, e lá dentro, e a criançada, né, e a gente lá dentro, e a criançada lá dentro. Então, e essa feira, tudo ia na feira, tudo ia de caminhão, né? Então, a gente tinha um transporte onde a gente podia levar e a gente podia caprichar nas coisas, né, onde a gente ia bem feliz lá, né? Aí aqui foi um campuri da União, onde o clube foi também, né? Esse campuri foi lindo demais. De todos os campuris que eu fui, eu me lembro desse campuri como o mais bonito. As músicas, os temas, eram as mais lindas. Então, tipo, 6 horas da manhã, quando o sol começava a sair, eles já começavam a tocar aquela musiquinha. Somos nós os heróis de hoje, somos os desbravadores, não é? E aquela musiquinha, e aquele monte de gente para a arena assim, e olha, era a coisa mais linda, mais linda, mais linda. 3 para 4 meses de nascido, aonde a sua mãe dava banho nele, dentro da barraca da cozinha, né? Dava banho nele lá dentro da barraca da cozinha. Bebezinho. E cuidava do bebezinho lá nesse campuri, né? Olha, foi muito lindo, um dos campuris, como eu falei, que eu lembro que eu mais amei, né? Aqui Araçariguama, né, foi o segundo campuri da nossa região. Esse daqui também foi o 5º do Gente Guerreira. Gente Guerreira foi o Lamuri. Você estava com a gente? Foi, né? Esse campuri choveu, ficou conhecido como Lamuri. O pastor Venefrides foi um verdadeiro líder nesse campuri. Ele chegou a alugar máquinas de todas as lavanderias da Itaipava, levou de caminhão para o campuri para secar a roupa das crianças, para eles poderem usar, porque ninguém tinha roupa seca para usar, de tanto que choveu. Nós entrávamos na barraca, a gente levava jarra de água, panela com água, para que, quando a gente fosse entrar na barraca, a gente lavava os pés assim, e a gente pulava dentro da barraca, porque o barro era até a canela, de tanto que choveu. E aí ele comprou vários caminhões de serragem, aquela serragem. Pode serragem. E quando o caminhão chegava, a criançada do clube toda corria com panela, com um balde, com um jarro, com tudo, para poder catar a serragem, para a gente poder secar o nosso acampamento. Então, foi lindo.
Ela está me avisando que acabou o tempo, gente. Mas aí são A histórias. gente tem, se tivesse para Isso. ficar, a gente ficava o dia inteiro. que é muita Isso, foi história muitas legal, né? histórias. Queria passar- Olha, foi muito lindo, tudo que nós passamos, né? Quer falar Tem- o nome só Hã? para passar? Quer falar o nome só rapidinho, só pra O gente? nome, aqui então, foram todos os campuris da Paulistana, né? Nós participamos, né? Tiramos, graças a Deus, como eu falei, né? 2007, Foi né? isso, foi vencedores. tudo padrão A, né? Foi todos os padrões A. Então, aqui eu coloquei Que legal. até a minha época do clube, né? Que esses daqui eu fiz Bem um, feito, hein? Bem eu organizado. hein? chegava a pagar. Esse foi no Aqui poder eu público. chegava a pagar uma inscrição a mais para eu poder ter o trunfo que eu tenho aqui. Ah, é gente. verdade. Isso. Que legal. Para eu poder ter esse trunfo, para eu poder seguir. Então, eu tenho na minha faixa, eu tenho, e tenho esse arquivo que é meu, que eu comprei, que eu fiz, né? Legal. Tá? Então, são histórias, muito legal. histórias e mais histórias de acampamento, histórias de feira, histórias de... Você quer dar uma olhada só mostrar? Pode pegar. Todos esses trunfos que estão aqui, são trunfos, Nossa. são todos os trunfos que eu tenho que o clube participou. Que né? legal. Então, que o clube participou. Né? Isso. Pulseira de Campuri ali. ó. Então, realmente são muitas coisas, né? Muito legal. Esses são os A gente crachás. depois a gente pega tira umas fotos e coloca Isso, na. são os crachás. Esse aqui são as pulseirinhas, né? Nossa. São as pulseirinhas dos Olha isso. Que legal. dos campuris, né? Então, assim, são coisas que, né? Algumas coletâneas, né? Que a gente tinha, Nossa, dos que legal. campuris, né? Isso aí vale ouro, hein, Leda? Agora, hein? Isso. Esses foram presentes, presentes que eu ganhei, né? E essa camiseta, como eu falei, ela tá Foi bordada, né? Você ela falou? é uma relíquia, né? Porque foi assim a primeira camiseta que o clube fez, Que legal. que foi lá para o Campuri Sul-Americano, que eu falei que foi de 94, não foi de né? Brasília, não, foi de La 94. Senda dos Pioneiros, né? Que foi lá em Ponta Grossa. Isso que a tia Nilva que mandou fazer, né? Então são histórias, gente, né? E eu fico muito feliz de eu ter participado dessa história, que a gente formou uma família, sim. né? Então a minha família se estendeu por vários anos, né? Onde eu tive filhos desbravadores, hoje eu tenho netos, eu tenho até bisneto, tataraneto, desbravador, né? De desbravador. E para mim é uma honra Sim. muito grande eu ter conhecido a igreja através do clube, eu ter conhecido o Clube de Desbravadores, fazer parte. Hoje eu estou no Aventureiro, mas meu coração é desbravador. Sim. Né? É desbravador. Não deixa de ser de aventureiro também, porque é uma família da igreja, né? Mas eu amo esse ministério. Legal. A gente que agradece você aí por compartilhar com a gente esse acervo aí que vale ouro, hein? E eu queria agradecer muito também. Eu bom. sei que a gente tem tempo um pouco curto, né? Mas teria coisa para conversar o dia inteiro aqui. Sim. Mas a gente agradece a cada um que participou com a gente aqui, contou um pouquinho da história. No dia 10, a gente vai continuar, a gente vai ter um momento aqui que vocês vão poder falar mais um pouquinho, no dia 10. E eu agradeço muito vocês aí por ter compartilhado experiência. Você quer falar? A Leda, ela pensa que ela ganhou um negocinho no peito dela de graça, mas esse é o único clube de Cotia que tem um diploma de honra ao mérito reconhecido pela Câmara Municipal de Cotia. Que legal. Tá? Então, esse diploma de honra ao mérito, o que nada mais é? É o reconhecimento do poder público do trabalho social que o clube faz para a sociedade. Que legal. Então, na época, eu sou autor do projeto, né? E a gente fez, nada mais justo que você receber o PI do município, aquilo ali simboliza o poder público, o executivo e o poder legislativo. Então, na época que ela foi presidente aqui, diretora do clube, todos os vereadores votaram favorável. Que legal. Porque a gente teve que montar toda a história para provar, porque né? E vocês... fora de série esse clube aqui. Vou falar, né, vai até amanhã falando. Eu não sei, só rapidinho, não sei se emendando aqui na do Beto, a gente tem que contar da fanfarra, né, Beto? A fanfarra, é verdade. Que foi, assim, um presente que o clube ganhou através Na verdade, foi o seguinte, a gente, na época, quando surgiu o projeto, eu falei no outro, não vou arredondar, no outro eu contei que eu comecei minha vida pública em Brasília,
quando eu vi tudo aquilo, eu acho que tem que ter, os adventistas têm que participar, fazer cidadania. Fazer cidadania não é só estar dentro da igreja, fazer cidadania é você se preocupar com as leis do município, e me despertou. E nessa época, né, Leda, a gente começou a fazer o trabalho através do clube. Deixei bem claro aqui. Foi o clube que fez com que eu tivesse mandato. Legal. Por isso que nós temos 22 leis a favor dos adventistas, né? E é o único clube, fora a liderança, que cada um recebeu um diploma, né? Na época era uma pasta vermelha, acho que não sei se você lembra, entendeu? Então aquilo ali foi o reconhecimento de tudo que a igreja faz para a sociedade. Sim, não, Beto, foi um mandato voltado realmente para a igreja. A valorização do nosso trabalho. Eu espero futuramente que a gente poder continuar, né, Leda? Obrigado. E aí foi a felicidade, né, de quando um dia aqui no clube, né, alguém me chamou e falou assim, tem alguém aqui, não sei se era o vice-prefeito, o prefeito acho que não era alguém assim, não sei, era o prefeito, era o Carlão. O Clube de Desbravadores tem um grande sonho de voltar a ter uma fanfarra, porque lá atrás nós tivemos uma emprestada, não era nossa, era do município. E eu queria que você falasse com a diretora, com a Leda. Só que eu vou ter que te levar lá na igreja. E lá na igreja você... É isso mesmo que você quer fazer? Aí nós trouxemos aqui o Carlão na época. Isso. E aí ele me deu, né, me deu de presente, me deu um cheque, né, preenchido com o valor dos módulos, né, da fanfarra, que eu já havia pesquisado, eu já havia feito, né? E ele deu para o clube de presente esse daí. Daí para a gente foi uma alegria muito grande. Legal. Então, infelizmente, a gente vai ter que terminar por aqui, mas tem bastante história, a gente vê que vocês brilham os olhos, né? Só de falar, né? Vocês ouviram só um pouquinho, acho, né? A gente, 40 minutos que a gente está aqui, 40 exatamente. Minutos. Assim como no primeiro grupo, eu agradeço novamente vocês por estarem aqui. Vou fazer uma parte pessoal, assim, a Leda foi minha primeira diretora. Eu tenho 11 anos de clube, consegui pegar a reta final, assim, dela, 2011, 12. E, assim, depois o Ricardo, o Baia, mas, assim, guardo no coração porque foi a primeira. Legal. A gente nunca esquece o primeiro. E, assim, apesar de ser muito pequenininho, eu lembro das nossas brincadeiras, das nossas aventuras. E, assim, eu sou muito grato por tudo que aconteceu e por tudo que vai acontecer ainda, né? Então, assim, vocês ouviram 40 minutos de 20 anos, praticamente, então, 30, assim, 25 anos. Exato. Então, assim, dia 10, fica o convite, dia 10 de dezembro, a partir das 9, a gente tem uma programação super especial para que você que está nos assistindo possa ouvir mais dessas pessoas, dessas faces tão importantes desse clube e também que você possa celebrar com a gente esse momento tão especial que só acontece uma vez, né? São 50 anos e que venham 100, 150, mas por enquanto a gente está aqui para celebrar 50. E os volteantes. É isso. Mas obrigado, é uma salva de palmas para vocês. Obrigada.